Série de mensagens sobre esse assunto, baseado no Salmo 42, assunto da desânimo, depressão, abatimento, são termos, muitas vezes, que a gente vê na palavra de Deus, e eles estão cada vez mais comuns e visíveis, pessoas que, engraçado quando a gente conversa com as pessoas, antigamente, era como, antigamente quando se falava às vezes de câncer, as pessoas não falavam nem o nome, né? Falavam aquela doença. E a mesma coisa acontecia no passado quando alguém estava enfrentando depressão. Não falava desse estado emocional, dessa situação. É engraçado que hoje, entre cristãos, especialmente entre não cristãos, muito comum, às vezes você nem conhece a pessoa direito, e ela já está falando que está com depressão. No Antigo Testamento há muitos textos, há muitos salmos que falam sobre isso, que você vê na vida do salmista, ok? Lidando com essa questão do abatimento, do desânimo, da depressão. E o Salmo 42 apresenta para nós um roteiro para ajudar tanto a si mesmo, nós mesmos, né, quanto os outros. É uma forma da gente saber, pela palavra de Deus, que quando a gente estiver enfrentando isso, ou encontrando pessoas que estão enfrentando, a gente tem algo seguro, que se for aplicado, vai tratar de maneira correta e completa o que uma pessoa está passando nessa área, ok? Como Deus faz as coisas, né? A gente nem sabia, não houve uma comunicação assim formal, né, entre o pessoal do louvor com a mensagem, mas é exatamente o que a gente cantou aqui, que tem a ver com a mensagem de hoje. A primeira música dos atributos de Deus, e essa última agora, que fala que o prazer de uma pessoa, para ela estar bem, deve estar num correto relacionamento de adoração com Deus. E esse é o primeiro princípio, o primeiro ponto aqui, e é nesse que a gente vai ficar hoje, se Deus permitir. Mas vamos orar, ok? Senhor, agradecemos porque o Senhor conduz o culto de maneira agradável a Ti. Obrigado por nos trazer para cá, por fazer com que a gente possa ter no coração como prioridade, ter esse tempo juntos como igreja. Mas a gente sabe que a nossa mente, nosso coração pode estar pensando em uma série de coisas que não o Senhor, que não a Tua palavra. Então te pedimos que o Senhor nos ajude a darmos bastante atenção, a priorizarmos a Tua palavra, que é uma forma de priorizar o Senhor da palavra. E eu tenho certeza, Pai, que cada um aqui, eu, todo mundo que fizer isso, vai poder ter benefícios na sua vida, tanto para aprender a lidar com uma área que, com certeza, todo mundo enfrenta de uma maneira ou outra, em um momento ou outro na vida, e também ser útil na vida de pessoas, podendo mostrar um evangelho, também nessa área, como o Senhor pensou em tudo, em todo tipo de situação que a gente viveria nesse mundo, tanto para passarmos e aprendermos com o Senhor como lidar com as coisas, quanto para sermos úteis e mostrar o caminho para outra pessoa. Por isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler o Salmo 42, em duas versões. Ok, está projetado aí, para a gente ficar com o texto na cabeça, apesar de a gente vai ver os dois primeiros versículos hoje. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo.
quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Em outra versão: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como eu passava eu com a multidão do povo e os guiava à procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Os salmos na Bíblia são divididos em algumas categorias. Esse é o primeiro salmo do segundo livro. São 5 livros de salmos colocados em conjunto, e esse é o segundo pacote de livros. E esse salmo específico, e há muitos salmos assim, é um salmo que é chamado de lamento individual. Às vezes você vai achar na Bíblia esse tipo de salmo, lamento individual, e às vezes você vai achar um lamento por parte da nação. Mas esse é de um indivíduo, que expressa um pedido de intervenção de Deus por sua vida. Percebe como é que esse salmo é construído, como é que é o tom, né? Você percebe alguém que está sofrendo, alguém que está lutando muito, tem muita tristeza. Neste salmo de 11 versos, a palavra alma aparece 6 vezes, e é muito interessante. Porque no Antigo Testamento, alma tem o significado, quando a gente, normalmente a gente reduz às vezes o conceito de uma palavra, mas isso é mais assim, às vezes para uma forma didática, para a gente ter pelo menos uma referência. Mas alma não significa simplesmente as nossas emoções. Muitas vezes a gente fala isso para dar um resumo, mas não é o significado no Antigo Testamento.
de maneira mais abrangente. O significado de maneira mais abrangente é que a alma significa a soma total das necessidades interiores. Okay? Esse é um conceito mais abrangente e mais correto a respeito do que a palavra alma significa na maioria dos textos do Antigo Testamento. A soma total das necessidades interiores de uma pessoa. Aquilo que a pessoa necessita, aquilo que ela mostra, aquilo que ela expressa suas necessidades, é expresso na sua alma. Segundo os termos do Antigo Testamento, usados para descrever a vida interior do ser humano, lembra, o ser humano é complexo, ele é feito da sua parte material e da sua parte imaterial, ou seja, a sua parte externa, física, né, que mesmo assim tem uma complexidade, e da sua parte interna, que também possui uma complexidade. Então, a gente vê na Bíblia que há 3 palavras que a gente olha nos textos, que tem a ver com a complexidade interna de uma pessoa. Alma, espírito e coração. Ok? Então, quando a gente descreve o ser humano, como é que Deus o criou, como é que Deus fez ele com essa complexidade, a alma é aquela parte da pessoa que age e sente baseado na qualidade de sua vida interior, que é o seu espírito, motivada por sua vontade, que é o coração. Ok? Eu estava vendo isso aí uns anos atrás, falei assim, irmão, porque não é tão fácil, né? A gente, principalmente o nosso pensamento aqui mais, a gente vem de uma cultura muito mais próxima à cultura grega do que hebraica. Então, se a gente fosse comparado a um carro, por exemplo, a alma seria o carro em movimento, que possui certas qualidades, potência, desempenho, isso é o seu espírito. O carro possui essas coisas, seu espírito, e que segue a certos comandos, que é o seu coração. Então a gente vê o quê? A gente vê o carro andando por aí, que é a alma. A gente vê algo em movimento, ok? Que possui certas qualidades, certa potência, certa personalidade, e que obedece a certos comandos. Entende por quê? Uma pessoa ser conduzida de maneira correta, por isso que a Bíblia fala tanto da guerra no coração. Porque mesmo que haja uma qualidade muito importante numa pessoa, uma certa potência, vamos dizer assim, de fazer algo, o seu coração pode levar esse carro para o barranco. Ok? Então, o que a gente vê, e o que esse salmista está enfatizando aqui, é a luta na sua alma. Ele está sofrendo, ele está vivendo a sua vida dessa forma. Ele está perturbado, ele está desesperado, são palavras que é encontrada nesse texto. Okay? Ele está em desespero profundo, ele está muito triste. Ok? Conforme o título do salmo, esse salmo foi composto por um adorador, um levita, um dos filhos de Corá, está escrito. E ele era encarregado especialmente de que tipo de ministério? Da parte musical do culto, ok? Não sabemos, o texto não fala para nós o motivo dele estar longe da cidade, do tabernáculo e do templo, mas ele estava, porque naquele tempo ele não podia sair cumprindo a sua função, adorando a Deus, se não tivesse ali em Jerusalém, no tabernáculo ou templo, é difícil determinar em que período ele estava, pode ser o tabernáculo, depois o templo, difícil de saber, mas o fato é que ele estava longe, e já estava ali há bastante tempo, ok? Talvez ele estivesse no exílio, talvez estivesse naquele período de disciplina que Deus deu para Israel, e ele estava lembrando como era a vida antes, quando ele tinha liberdade, quando ele estava perto de adorar a Deus junto com o povo de Deus. E ele estava agora sem poder exercer a sua adoração a Deus, e ele se sentia, na sua alma, longe de Deus. E ele está descrevendo isso para a gente, não é? O salmista estava ansioso por participar de um culto do Antigo Testamento, na presença de Deus. Esse adorador estava bem longe de Jerusalém,
estava bem longe de poder exercer a sua atividade, e por isso ele se sentia longe de Deus. Na verdade, a palavra que ele coloca aqui, né, no versículo 6, sinto abatida dentro de mim, a palavra é desesperado. Eu estou sem esperança nenhuma, estou muito mal, eu me sinto muito longe do Senhor. Então, por meio, essa palavra que ele coloca aí, sinto abatida, né, dentro de mim a minha alma. Está percebendo que a sua vida está funcionando dessa forma, né? Com abatimento, com tristeza, ele está se arrastando nessa vida. Por meio da luta, então, desse adorador, Deus nos apresenta a realidade do que acontece a qualquer um de nós, quando estamos no estado de desânimo, abatimento ou depressão. São estágios diferentes, ok? Se uma coisa não for tratada, vai levando a outra. Depressão é vamos dizer assim, o último estágio antes do desespero final, que a pessoa procura encerrar a sua vida. Para aprendermos a ajudar tanto a nós mesmos, então essa descrição, esse roteiro está aí para a gente ajudar nós mesmos e os outros também. Então a gente vai ver o motivo hoje. Motivos da depressão e respectivos tratamentos. O que ele coloca aí? Primeiro, distanciamento da adoração a Deus. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, lembra, uma vez que a nossa alma é a soma total de todas as nossas necessidades interiores, para a pessoa se sentir em paz, o que esse trecho está falando para nós? A alma, para a pessoa se sentir em paz, para ela ficar bem, como a gente cantou agora, né? O Deus que é o Deus, que um atributo dele é o Shalom, o Deus que traz a paz, ok? Para a pessoa sentir, para a pessoa viver nesse estado de paz, a alma precisa ser satisfeita em cada uma das suas necessidades, porque ela foi feita dessa forma. Ela é o que expressa todas as necessidades interiores de uma pessoa. Então ela precisa ser satisfeita. E o que o salmista está falando? Como é que é possível uma alma ser satisfeita? Esse salmista registrou essa verdade, inspirada por Deus, de que para uma pessoa estar bem de verdade, ela necessita que suas necessidades interiores sejam satisfeitas em Deus. Isso vale para alguém que conhecia Deus, que tinha essa noção, essa experiência já, e para qualquer pessoa. Ok? Por isso que quando você encontra uma pessoa, conversa com ela, uma pessoa até que não tem o seu Jesus ainda como seu Senhor, o seu Salvador, esse é o ponto de partida. Porque qualquer outra parte do tratamento, qualquer outra parte do conselho que você vai dar, não vai ser possível de ser experimentado, nem obedecido, não vai acontecer, ok? Porque a necessidade desta pessoa, segundo a palavra de Deus, o que ela precisa, em primeiro lugar, é ter a sua alma satisfeita na pessoa de Deus, ok? Então, da mesma forma que a corça, o cervo, anseia por beber água corrente, não água parada, uma questão de vida ou morte, certo? Imagina por que esse anseio da parte de um animal fazer isso. Se ele não beber água, ele morre, ele não funciona. Inclusive, ele não funciona, não dá nem para ele continuar exercendo suas atividades. Uma coisa interessante a respeito da corça, quando ela está, inclusive, fugindo de um perigo, ela normalmente se atira dentro de um rio, porque ali, ela não só bebe aquilo,
mas aquilo para ela significa sobrevivência. Ela mergulha naquela realidade e, pelo menos por um tempo, por um período ali, por uma situação, ela está segura. Ok? Então, o que o salmista está dizendo? Da mesma forma que ele observou que um animal desse suspira, ele anseia, ele procura desesperadamente por água, falou, da mesma forma, eu sei que para minha totalidade interior ser suprida, eu preciso de ti. Não tem outro jeito, não tem outro tratamento. Qualquer outro tratamento que não seja Deus na alma humana, não vai funcionar, é incompleto. A pessoa vai mascarar uma realidade, ela pode se sentir bem com uma experiência alegre, alguma coisa assim, ela pode se sentir melhor colocando uma substância química no seu cérebro, mas a sua alma não está satisfeita, porque a palavra de Deus falou que é necessário que ela se satisfaça na pessoa de Deus. Mas não um Deus morto, um ídolo imaginado, criado e sustentado pela mente ou mão humana, como está em Isaías 40, por exemplo, né? A alma não pode produzir pela mesma saciar a sua necessidade. A alma não faz com que ela mesma se sacie. Ela busca alguma coisa que vai trazer satisfação, que vai trazer a paz. Ok? Então, o que o homem tenta fazer? Ele tenta criar uma caricatura, uma imagem, algo que para ele faça sentido, um ídolo, né? E esse ídolo a gente já tem visto, é que falado tanto aqui na igreja, né? Que não precisa ser necessariamente é ilustrado muitas vezes como objeto artesanal ali, mas não necessariamente é isso. Percebe, toda vez que o ser humano vai tentar satisfazer as suas necessidades interiores com alguma coisa criada pelo ser humano, com alguma coisa que é uma proposta meramente humana, ele vai precisar ficar vivendo escravizado àquilo, ok? Porque o texto está falando para nós que o que é necessário para satisfazer a soma total das suas necessidades é a Deus. Deus não é criado pela mão humana, pela mente humana, não o Deus bíblico, né? Então ele pode tentar, né, criar outras coisas, vai tentar disfarçar, inclusive, que essas coisas estão funcionando. Mas se ele for honesto, se você puder observar de perto, se ele puder falar realmente o que está acontecendo, e você observar, inclusive, os frutos da sua vida, você vai perceber que é uma enganação. Você vai perceber que ele está tentando alimentar a sua alma com algo que jamais vai satisfazer a sua alma. Algo que ele criou, ou que criaram e venderam para ele, e ele acreditou que agora é o que ele precisa. Pode ser poder, pode ser riqueza, pode ser relacionamento, pode ser um monte de coisa que hoje é apresentado para o ser humano, cuja alma é insatisfeita em Deus, como se aquilo pudesse satisfazer o homem na sua totalidade. E não pode, e nunca poderá. Então não é um Deus morto, motivado por aquilo que o homem acha que precisa, mas o Deus vivo, né? Ele fala aqui, né? Quando suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O Deus que não só é vivo, não só ele é a vida, mas ele é o Criador e fornece a vida definida por ele mesmo para as pessoas. Ok? E aí sim, a alma de uma pessoa, é em Deus que ela pode, a sua necessidade ser identificada e suprida, nesse Deus vivo. E o ser humano continua tentando fazer isso. E Deus falou para o seu povo, lembra? Falou para pessoas que, como nós, pertencemos a Ele. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim
me deixaram, olha aí, o manancial de águas vivas, onde a gente tem condição de se satisfazer plenamente, é a fonte de água que a gente precisa, que não tem fim, que sempre vai saciar a nossa vida. Não tem experiência nesse mundo, não tem pessoa, não tem posse nesse mundo que vai fazer o que o manancial de água viva faz. Não tem como. Então o homem rejeita isso. Então ele continua com sede. E porque ele continua com sede, ele vai para outra parte do versículo. E cavaram cisternas rotas, quebradas, que não retêm as águas. Percebe? O homem rejeita aquilo que verdadeiramente sacia sua alma, e ele vai então tentar, porque ele tem ele continua com sede, e ele agora vai tentar fazer algo por si mesmo, para ver se ele consegue matar, e não consegue. Ok? Porque a nossa alma foi feita para ser satisfeita em Deus, é o que o Salmo está falando nesse começo. E quando isso não está acontecendo, irmãos, a pessoa vai tentar buscar satisfação em qualquer coisa, até mesmo na lata do lixo. Porque, ainda que isso não satisfaça, ela vai perder a sua vida buscando essa satisfação. Ela vai gastar toda a sua vida, muitas vezes, acreditando numa cisterna que está furada. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode colocar o que ela quiser lá dentro, e ela vai continuar vazia, ela vai continuar com sede, porque aquilo não foi feito para ser Deus. Nunca vai ser, nunca vai ocupar o papel do nosso Deus. E eu não estou falando só de não cristãos, pessoal, tá bom? Lembra disso, quem escreveu isso foi alguém que conhecia e tinha experiência com Deus. Porque a gente pode achar, eu não passo por isso. Será que alguém aqui não passou ou não passa por isso? Sabe que não. Falando de nós, temos que tomar cuidado, a nossa geração, inclusive de cristãos, pensa, esse nosso amigo que escreveu esse salmo aqui, ele era alguém que estava empregado no louvor da igreja, e ele estava vivendo dessa forma, ok? Estava conversando outro dia lá em casa, de como, assim, as experiências que tentam satisfazer a alma, têm substituído Deus na vida das pessoas. Procurado, é uma cisterna rota, uma cisterna furada, né? Então, mesmo nas igrejas, mesmo entre os cristãos, eles avaliam que certas experiências, que certos cultos, que certas coisas que eles ouvem ou fazem, são capazes, são substitutos e capazes realmente de dar a satisfação, ainda que eles não tenham dedicação ao relacionamento bíblico com Deus. Por isso que vai de culto em culto, de mensagem em mensagem, de experiência em experiência, buscando em pessoas, em experiências, em lugares, um monte de coisa, só mostrando como o Salmo 42 é verdadeiro. Buscando desesperadamente, mas agora é ali, agora é lá. Lembra da mulher samaritana? Será que é ali que louva a Deus? Será que é desse jeito? Será que se eu te fizer isso, se eu fizer isso ou aquilo? Jesus falou, bem simples. Deus está buscando, Ele está buscando pessoas que o adorem lá no seu interior, de maneira espiritual e baseada no que a Bíblia diz. Ali a alma é satisfeita, e aquela mulher encontrou a sua alma satisfeita em Cristo. O salmista possui uma inquietação que precisa ser resolvida, percebe? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso é muito interessante, porque a construção verbal aqui, desse verbo me verei, percebe? Algo reflexivo, não é só quando eu estarei na presença de Deus,
mas quando eu vou me enxergar na presença de Deus de uma forma correta. Ou seja, ele não está dizendo que basta uma pessoa estar num culto. Nós estamos num culto aqui a Deus. Nós estamos aqui, de certa forma, na presença de Deus. Mas não é isso que ele está dizendo. Porque muita gente está, inclusive, nesse momento, em muito culto, em muita experiência diferente. Igrejas espalhadas pelo mundo inteiro estão agora reunidas. E almas estão sedentas mesmo assim. O que ele está dizendo? Não é a pessoa, ele não está desejando simplesmente estar num culto, como tantas outras pessoas também estão, ou estavam naquele tempo. Essa ação reflexiva significa que a pessoa precisa enxergar a si mesma perante a face do Deus vivo. Ela precisa, presta bem atenção, para responder essa inquietação dele, ele está perguntando assim, ela precisa saber como se encontra perante Deus. Como que eu estou perante o Deus vivo? Eu preciso me enxergar perante o Deus vivo. É uma necessidade que a alma tem. E só assim pode acalmar sua profunda inquietação. Então não é simplesmente estar em um lugar, fazer certas atividades, encontrar certas pessoas, cumprir rituais. Como que eu estou me enxergando perante o Deus vivo? É isso que ele está buscando para a sua alma ser satisfeita. Então, pensa, como alguém pode saber em que estado se encontra perante Deus? Como alguém pode se enxergar com exatidão perante a face do Deus vivo? E a face do Deus vivo no Antigo Testamento, ela indica muitas vezes o favor, que Deus está ok com você, que está tudo bem entre você e Ele. A face de Deus em relação a uma pessoa, ela virada para uma pessoa, significa o seu favor, a sua benevolência. E se Deus virar a sua face, significa a sua rejeição. Então ele tinha que ter certeza de que ele estava bem, não participando de alguma coisa só. Ele já era um levita, ele já participava do culto como seu emprego. Ele já cumpria os rituais. Mas percebe o que ele está falando aqui? Eu preciso ter certeza de como estou hoje na presença desse Deus. Senão eu fico com sede. Senão não estou bem. Para enxergarmos nossa posição espiritual perante Deus, seja como adorador verdadeiro, seja como alguém que ainda não é um adorador do Deus vivo, isso só é possível quando nos enxergamos segundo os critérios que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras. Porque a palavra de Deus esclarece se temos um relacionamento com Deus, e se temos, como está esse relacionamento com Deus. E eu que sou capaz de me enxergar perante o Deus vivo. Olha esse trecho de Gálatas, que interessante. Digo, pois, e Paulo estava falando para cristãos ali, novos convertidos, né? Que tinham começado a sua vida bem, mas estavam agora se deixando envolver por rituais, como se isso fosse medir a sua espiritualidade. Paulo fala, para com isso aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, está usando uma figura ali, comum da época, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Está falando da experiência de uma pessoa antes de conhecer a Cristo, como a lei mostrou que era um pecador até levá-lo a Jesus. Versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ao versículo 8 agora, como tem os dois elementos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus,
servis a Deus que por natureza não são. Então, a Bíblia apresenta verdades que comprovam quando não temos um relacionamento com Deus. A gente serviu que não era Deus, ficava buscando saciar alma de qualquer jeito lá. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Agora está mostrando a segunda parte. A Bíblia apresenta também verdades que comprovam como está o relacionamento nosso com Deus. Como eu tenho ou não relacionamento com Deus, e se eu tenho, como é que ele está agora? E assim eu me enxergo perante a face do Deus vivo, e todo mundo tem essa necessidade. Todo ser humano precisa, e um dia estará perante a face de Deus. Só que não vai ser uma face de favor, se não encontrar Deus aqui. Então é necessário, o ser humano para satisfazer sua alma, ele precisa saber como eu estou perante Deus. E se eu tenho um relacionamento com Deus, como é que esse relacionamento se encontra? Segundo as Escrituras. Senão eu fico com sede. Senão eu fico mal, senão eu não tenho paz. Então, assim como o salmista tinha necessidade de saber com exatidão como estava seu relacionamento com Deus, nós também temos. Porque se nos basearmos em nossos sentimentos, ou impressões, ou opinião dos outros, ou ideias não bíblicas, o resultado será a permanência e o aumento na inquietação. Essa pergunta não vai ser respondida, como eu estou com Deus? Não vai ser respondida. Eu preciso me enxergar, e só dá para me enxergar segundo o que Deus colocou na palavra. E se eu permanecer inquieto, sem responder essa pergunta de maneira bíblica, de maneira correta, certa, verdade, eu não vou ficar só inquieto. Como o salmista fala, eu vou ficar desesperado. E eu vou entrar em depressão. E sabe lá, mas Deus o que eu vou ser capaz de fazer para tentar resolver do meu jeito essa situação. Então, assim como a adoração a um falso Deus tem um efeito verdadeiro sobre o adorador, a adoração ao verdadeiro Deus também tem. A diferença é que o primeiro produz o desespero e a morte, e o segundo o descanso e a vida. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos seus ídolos. Olha o efeito aí. E se tornando nulos eles mesmos. A Bíblia apresenta que conforme aquilo que a gente adora, a gente vai se tornar semelhante àquilo ali. E sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E Deus responde: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Diferença, né? Adorou o ídolo e se tornou inútil, como o ídolo é. E quando estavam seguindo a Deus, foram introduzidos no shalom, na paz, tiveram bem-estar, tudo que Deus tinha prometido, mas não aproveitaram aquilo, porque logo começaram a criar para si mesmos maneiras de se relacionar com Deus, que não estava determinada por Deus. E aí se perderam também. Sem um relacionamento adequado, ou seja, adequado, quero dizer, conforme o que a Bíblia ensina, porque é só isso. Entre uma pessoa e Deus, ela continuará dedicando sua vida a algo que jamais pode satisfazer suas verdadeiras necessidades. E por isso, sempre sujeita ao desânimo, abatimento e depressão. Este relacionamento inicia com a nossa reconciliação com Deus verdadeiro, e continua com a adoração ao Deus verdadeiro. É o que 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: ou seja, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Então nossa vida agora com Jesus. E Ele morreu por todos, né? Por ser parafraseado, para que aqueles que tentavam satisfazer a sua alma de maneiras mais loucas possível,
Para aqueles que tentavam viver para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí a alma fica satisfeita. Você foi criado para ser salvo por Deus e virar um adorador verdadeiro de Deus. Se volta para adorar a si mesmo, dá encrenca, depressão e tudo mais. Então, qual o tratamento inicial para isso? Está falando aqui, pelo menos nesse primeiro ponto. Porque nem sempre a gente tem noção total do porquê nos sentimos sem esperança, mas o início do tratamento é verificar nossa condição espiritual por meio das seguintes perguntas. Primeira, conheço a Deus? Tenho um relacionamento com Ele por causa do que Cristo fez por mim? Porque se não for assim, você não tem. Conheço a Deus? O Deus da Bíblia é o meu Salvador? Não é que Ele é o Salvador, mas Ele é o meu. Ele é o seu. Você tem um relacionamento com Ele somente baseado no que Jesus fez, a obra do Senhor Jesus por você, ou tem alguma outra coisa que a alma ainda está tentando agregar ali? Algum engano, algum insulto a Deus, ao tentar falar com o que Ele fez não foi suficiente, que ainda preciso fazer mais alguma coisa, para Ele me aceitar, porque me aceitar em Cristo não valeu. Então, conheço a Deus. Segunda pergunta, se eu conheço, como Deus tem sido buscado por mim? Acima de qualquer coisa, pessoa ou interesse. Porque senão eu estou buscando satisfazer a minha alma de uma maneira que é uma cisterna furada. Não vai adiantar. Você vai ficar mal. O que realmente, para você ajudar a responder essa pergunta aqui, uma coisa que ajuda, procuro aplicar na minha vida, né? Às vezes que eu lembro também. O que realmente ocupa a minha mente quando anseio por satisfação, quando anseio por paz, quando anseio por prazer ou segurança? O que está ocupando? O que eu mais quero? Porque isso vai mostrar se eu estou buscando a Deus ou outra coisa, uma pessoa, uma experiência, um status, um título, não sei. Não é que é errado essas coisas em si, mas acima de Deus, como a fonte do que eu preciso, aí está errado. Como se determinasse o que eu sou e o que eu preciso ser, está errado. E a última pergunta, como está a qualidade de minha adoração a Deus? Pense nos termos de motivação. Por que eu sigo e adoro a Deus? Eu preciso seguir e adorar pelo que Ele é, né? Cantamos seus atributos aqui, uma música falando de vários atributos de Deus, e é só um pouquinho, né? Não existe nenhuma situação humana em que alguma característica de Deus não seja a resposta para aquilo. Nada, nada, nada que o ser humano precisa não está em Deus. Está tudo lá. Por que eu sigo adorar a Deus? Eu preciso de Deus. Eu tenho necessidade, como o salmista fala, de estar diante do Deus vivo, ou do Deus bíblico. A qualidade da minha adoração também tem a ver com gratidão. Porque a pessoa que não recebe nada de Deus também não tem o que agradecer, certo? Mas se você se vê como necessitado de Deus, deve ter bastante coisa que você tem, coisa pelas quais você pode agradecer. O que eu reconheço de bom que Deus tem feito em mim e por mim? Porque também é aquela história, se Deus não tem transformado uma pessoa, ela também não é de Deus, ela está enganada. Se Deus não tem feito algo que eu posso mostrar na Bíblia que Ele tem feito, vê bem se realmente você está na fé. Mas se você está, você tem que poder ser grato pelo que Deus está fazendo na sua vida. E o que Deus está fazendo é uma palavra só, pessoal. Qual é? Mudança. Transformação. Se Deus não está mudando, Deus está deixando você viver do seu jeitinho, do seu pensamentozinho ali, do seu interesse, pode ter certeza, não é Deus que está fazendo isso. É a sua carne e o diabo. Deus não é. Porque Deus só tem um plano: mudar a gente. Tirar a podreira, tirar os interesses que querem substituir Deus na nossa vida.
para que a gente viva satisfeito nele. Então, você tem gratidão? O que você reconhece que ele está fazendo? E sacrifício. Não existe o conceito na Bíblia de adoração sem sacrifício. Isso foi uma invenção. O homem substituiu, não vou entrar muito nisso aqui hoje, que o tempo já estourou também, mas o homem inventou maneiras emocionais para substituir vida sacrificial perante Deus. Ele inventou emoções, emocionalismo num culto de domingo para substituir a sua vida durante a semana, que é o verdadeiro critério de adoração perante o Senhor. Ele fez isso, a nossa cultura está atolada nisso aí. Mas não é hoje que eu vou falar disso. Então, o que eu ofereço a Deus em gratidão, o que Ele faz por mim? E é o exemplo, nosso velho amigo dos 4 T's, né? Testemunho, tesouro, tempo e talento. Obrigado, tá vendo? Já esqueci. Mas pensa só nesses 4 termos. Como que eu ofereço a Deus de maneira sacrificial essas coisas? Porque isso tem a ver com a qualidade da minha adoração. E lembra, não dá para oferecer essas coisas só de domingo. E Deus nem quer isso. Deus quer a nossa vida, de segunda a segunda. Senão você vai ficar com sede, eu vou ficar com sede. E vou tentar fazer qualquer coisa que não é Deus, para me satisfazer. Mas Deus está nos dando esperança na sua palavra. O Salmo 42, só estamos começando, né? Então Deus está mostrando para você o primeiro tratamento. Ok? Vamos orar? Senhor, agradecemos pela tua palavra. Tudo que o homem pensa, deseja, quer, todas as suas inquietações, toda a direção da sua vida, toda a experiência que ele pode ter nesse mundo, está descrita na Bíblia. Está num relacionamento íntimo com o Senhor. É explicado quando o homem tem ou não tem o Senhor, e o que ele está vivendo tendo o Senhor na sua vida. Tudo está aqui. Esse é só um salmo que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou vários, por causa do teu amor por nós, para se fazer conhecido por nós, para que a gente não busque outra coisa a não ser o Senhor, como a fonte do que realmente nós precisamos para viver, tanto aqui, quanto a certeza na eternidade. E nós te agradecemos por isso, em nome do teu Filho Jesus, que trouxe para nós tudo isso, e o teu Espírito, que aplicou na nossa vida essas verdades, e nos colocou no relacionamento contigo. Por isso te agradecemos em nome dele, amém. Intervalo.